Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de JavaScript. Vamos continuar da onde a gente parou, né? Sobre variáveis. Eu quero intensificar um pouco mais aqui sobre variáveis e também falar algumas curiosidades importantes, tá? Para a gente reforçar aqui sobre essa questão de tipo, né? De tipo de dados, de como verificar o tipo de dado, variáveis, né? Então, quero fixar um pouquinho aí nessa parte para a gente aprender bem, porque essa parte é bem importante. Um ponto, pessoal, que eu não comentei, tá? O P5JS, ele não é somente para criar, a gente está usando o P5JS para desenvolvimento de visual novel, mas ele pode ser criado outros tipos de jogos também, tá? Inclusive, eu desenvolvi um jogo aqui, tô, na verdade, desenvolvendo esse jogo ainda, assim, quando ele estiver mais, né, perto do lançamento, eu vou trazer aqui para vocês, mostro um pouco dele, mas é possível desenvolver outros tipos de jogos também, tá? Mas só esse adendo que eu acabei não comentando com vocês. Pessoal, então vamos lá. Seguinte, variáveis, né? Vocês viram que coloquei o nome dessa variável de nome, tá? Mas eu poderia colocar outro nome, tá? Eu poderia colocar aqui batata, poderia colocar qualquer outra coisa, tá? Eu até vou colocar aqui batata para vocês verem que funciona, tá? Ó, se eu vir aqui, aí eu preciso mudar aqui também, tá? Mudei o nome da variável ali, preciso mudar aqui também, porque agora o nome da variável é batata. O importante é, criei um nome aqui, eu tenho que seguir utilizando esse nome ao decorrer do restante da minha aplicação, tá? Isso é um ponto bem importante que a gente precisa entender. Então, pessoal, vamos lá. Troquei o nome aqui para batata e coloquei o nome de batata aqui dentro do console.log, né? O nome da minha variável que é batata, tá aqui. Vamos ver o que se vai rodar, né? Então vamos rodar aqui o programa e tá lá, viu? Então continua funcionando aqui. O que eu preciso cuidar, tá? Posso colocar o nome que eu quiser na variável? Posso. O padrão que nós utilizamos normalmente é o inglês, tá? Mas é possível sim, o desenvolvedor que determina o nome da variável. Só que eu preciso cuidar algumas coisas, como, por exemplo, não começar com um número na frente. Isso aqui dá erro no programa. Se eu vir aqui e colocar, ó, 2 batata, e eu rodar o programa, vai dar um erro aqui, viu? Ó, erro de sintaxe, né? Então não é nem erro do P5JS, é erro, o P5JS informa aqui que deu um erro e tal, tudo mais, mas o erro aqui é de JavaScript, é de sintaxe da linguagem de programação. Isso aqui, pessoal, carrega para um padrão de todas as linguagens de programação para não ter problemas no futuro, tá? Se for aprender uma outra linguagem de programação, um Java, Python, seja o que for, vale ressaltar, não pode começar com um número, né? Uma variável não pode começar com um número. Um outro ponto sobre linguagem de programação que a gente está vendo sobre JavaScript aqui, tá? JavaScript não é a mesma coisa que Java, tá, pessoal? Muitas pessoas confundem isso. Eu aprendi Java, tô aprendendo Java. Aqui é JavaScript. Java é outra linguagem de programação. JavaScript é outra linguagem de programação. Por que tem o mesmo nome? Aí é uma história que tem sobre o Java, sobre o JavaScript, que resultou aqui no nome do JavaScript, tá? Então, vamos, assim, isso aí é uma história para outro momento, é história de programação, tá? Mas o que vocês precisam saber não é a mesma coisa, tá? São linguagens diferentes. Uma é que o JavaScript é uma linguagem de script. Java é uma linguagem de tipada, é outra coisa, tá? Então, só para vocês entenderem, JavaScript não é a mesma coisa que Java, tá? Pessoal, agora voltando, né? Depois desse parênteses, fechando esse parênteses, vamos voltar aqui. Como eu falei, não pode começar com número, nem com 1, nem com 2, nem com nenhum número aqui na frente. Nem com colchete, nem com nada. É letra, tá? Ou no máximo aqui um underline, tá bom? Mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Esse underline aqui é utilizado como uma convenção para outras coisas, não vou entrar nesse mérito da questão agora, tá? Então comece com uma letrinha minúscula. Pode começar com letra maiúscula? Pode, mas é outra convenção. Então, vamos seguir com uma letra minúscula, tá? Já vou ensinar para vocês um outro padrão que a gente utiliza, que esse sim a gente vai utilizar, tá? Mas assim, pode usar número lá no final, né? Tipo, na frente aqui, ó. Não na frente, aqui do lado direito, né? Aí pode usar, tá? Mas
também não é legal botar batata 1, batata 2, batata 3, né? Vamos usar um pouco da criatividade e da lógica para colocar nome nas variáveis, tá bom? Outra coisa, se eu quero separar, tá? Então vamos supor assim que eu vou criar aqui, eu tenho batata, né? E eu tenho uma outra variável que vai se chamar... vou criar uma outra variável, duas globais, tá? Então eu tenho uma variável que se chama batata e a outra vai ser torre de batata. Como é que eu posso fazer se eu não posso separar? Porque eu não posso chegar aqui, por exemplo, botar torre de batata. Batata de batata não dá, né? Mas, enfim, entenderam, né? Não dá pra colocar, não é possível colocar espaços, dá problema. Então, como é que eu poderia fazer aqui pra criar uma variável chamada torre de batata? Tem duas convenções, né? Uma é o camel case e o outro é o snake case. O que isso significa, tá? É a forma de escrever o nome da variável. Isso não vai mudar nada no programa de vocês, tá, pessoal? Isso aqui são convenções, porque em algum momento podem perguntar para vocês, e vocês estão aprendendo a programar, é interessante vocês saberem as convenções, tá? Existem duas convenções, assim. Uma é a snake case. Como é que funciona? Vou botar aqui, ó, torre. E agora como é que eu separo? Snake case significa, né, snake de cobra, serpente, né? Então isso é um indicativo pro underline, tá? Então snake case é caixa de serpente, caixa de cobra, não sei muito bem como é que seria a tradução literal, né? Mas seria torre de batata seria, a gente usando a convenção snake case, seria com underlines. Então torre de underline batata. Para que isso significa? Para que isso serve? É uma convenção para criar separação entre as palavras, tá? Então, como a gente não pode criar, a gente não pode colocar traço, a gente não pode colocar espaço, então que dá erro, então a gente utiliza um dos métodos, uma das convenções, das formas de fazer isso usando o snake case, que é com underline. Utiliza o underline na separação, entendeu? Então, eu poderia colocar aqui o valor 1, por exemplo, tá? Já apareceu um número aqui, sim. Agora a gente já vai vendo o restante. Mas, enfim. Agora, se eu quisesse entender como é que funciona, né? Como é que funciona o camel case, né? Então, vamos lá. Criar outra variável global. Vamos criar aqui a torre de batata de novo. Não, vamos colocar outra coisa. Vamos botar pastel de batata, tá? Então, pastel. Pastel. E agora como é que eu boto de batata? Camel case é camel de camelo, né? Mesma coisa que tem a snake, tem o camel, né? Tem a serpente, tem o camelo. Então, camel case, então a gente usa aquela covinha, não é cova, me esqueci como é que é. Tem aquela coisinha ali em cima do camelo, então pastel de batata. Toda vez que a gente tiver uma separação, a gente coloca uma letra maiúscula. Então, pastel de vai ser separado o D, certo? Então, a gente coloca o D maiúsculo, né? Aí, batata seria a próxima palavra separada. Então, a gente usa o B maiúsculo, entendeu? Esse é o camel case, tá? A gente pode botar 2 aqui, por exemplo. Ou vamos utilizar o outro valor, né? O outro tipo de dado, que é o true, do true ou false, tá? Então, assim, ó. Vamos lá, recapitulando, tá, pessoal? Talvez ficou um pouco complicado, sei lá, enfim. Vou criar uma palavra só, assim, tá? Tudo minúsculo. Vou criar palavra separada. Eu posso utilizar o snake case, que é com underline para separação, né? Ou eu posso utilizar o camel case, que aí eu vou utilizar a separação em letra maiúscula, tá? Aí seria aquele desenhozinho do camelo, né? Aqui, ó. Subiu, desceu, tá? Então, por isso. Por isso o camel case. Isso aqui, pessoal, não muda o programa de vocês. Mas, né? Vai deixar o programa mais legível. É uma convenção que utiliza. Para não acontecer, pessoal, de criar simplesmente uma variável. Sei lá, vou pegar aqui o pastel de batata. E colocar pastel de batata. Olha que coisa bem horrível que ficou. Fica muito ruim de ler, né? A gente não sabe o que separa o que, então a gente tá na correria ali no dia a dia, fica mais fácil de identificar dessa forma, tá? No JavaScript, vamos utilizar o camel case, que ele é o mais utilizado no JavaScript, tá? Eu não sei, sinceramente, eu não sei diferenciar para vocês quais linguagens usam o quê,
tá? Mas como eu já estou acostumado com JavaScript, eu já estou acostumado com Python, eu sei que o JavaScript, o padrão mais utilizado é o Camel Case, né? Que é esse aqui. E no Python, o mais utilizado é o Snake Case, que é esse aqui. Então, vamos utilizar pro JavaScript o Camel Case, tá? Então, vamos mudar aqui o torre de batata para o padrão Camel... Opa, apertei tecla errada aqui. Vamos utilizar aqui o Camel Case, tá? Beleza. Agora, pessoal, vamos entender um pouco sobre as variáveis, tá? Sei que essa aula está se estendendo um pouquinho, mas esse conteúdo é extremamente importante para a gente poder dar continuidade nas próximas aulas, tá? Vamos lá, pessoal, seguinte... Vamos descobrir os tipos de dados. Como é que eu consigo descobrir os tipos de dados, tá? Se existe uma função dentro do JavaScript, tá? É uma função interna do JavaScript. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. É uma função externa do JavaScript que se chama type. Se a gente escrever type, abre e fecha parênteses. Eu acho que eu estou confundindo com Python. Deixa eu testar aqui. Deixa eu só testar. Eu confundi com Python, peraí. Meu Deus, esqueci. Esqueci, gurizes. Cadê o type off, cara? Pelo amor de Deus. Nossa. Pessoal, voltei aqui. Eu acredito que tenha mudado, ou realmente meu cérebro deu um delete muito forte no type off do JavaScript, tá? Gurizada, vou dizer pra vocês que assim, ó, eu tive que dar uma pausa aqui pra procurar sobre o type off no JavaScript. E sinceramente, eu acho que mudou o type off do JavaScript de uma evolução de um ECMAScript pra outro. Na verdade, eu não sei se foi isso ou se a minha mente deu um delete muito forte no type off, mas realmente eu esqueci, cara. Não lembrava mesmo que era dessa forma que eu utilizava. Mas fui lá, pesquisei, voltei aqui e aí vamos voltar pra aula. E vamos então entender aqui o type off, tá? Aqui, pessoal. Type off é o seguinte. Deixa eu voltar aqui com o F11. Voltar com o zoom aqui. Nossa, acho que esse zoom ficou muito... Mas enfim. Tá aqui, tá, pessoal? Type off. Eu usei o type off no Batata. E aí a gente pode ver o que, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ou poderia fazer isso, né, aqui como eu fiz, tá? Então vamos começar a utilizar o console.log para a gente se acostumar com o console.log para debugar depois nossas aplicações, os nossos jogos, que a gente vai precisar fazer muito disso, tá? Nas próximas aulas, nos nossos projetos, no dia a dia, a gente vai precisar usar muito o console.log para identificar alguns bugs, coisas do tipo, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu coloco type off, isso aqui é do próprio JavaScript, tá? Então, eu coloco o type off na frente e dou um espaço e coloco a variável que eu quero saber o tipo dela, tá? Isso é para saber tipos de variáveis, tá? Então, eu fiz aqui type off do Batata e o Batata me diz que o tipo é uma string, tá? Talvez vocês possam se perguntar assim, tá, mas não tá escrito Eliezer lá dentro? Sim, mas aqui a gente não tá olhando para o que tem dentro da variável. Nós estamos olhando para o tipo da variável. Então ele está me dizendo assim, ó, mostra para mim o tipo dessa variável, né? Como ele está passando dentro do console.log, ele está dizendo isso, né? O JavaScript está dizendo isso para o navegador, me mostra o tipo dessa variável, por causa do type off aqui na frente, tá? Batata é a variável que a gente quer analisar. Depois, pessoal, a gente pode fazer o quê? Ver o torre de batata. A torre de batata. Se a gente rodar aqui, ele vai me dizer que é um number, tá? Aqui, tipo number. Eu quero saber qual é o tipo do pastel. Pastel de batata. Se eu rodar, undefined. Eu botei errado, óbvio, tá? Até aproveitar para dizer para vocês, tá, pessoal? Ele tentou encontrar o tipo de uma variável que não existe. Então ele vai dizer undefined. Tudo que o JavaScript não encontrar, ele vai dizer undefined, tá? Então já se acostuma com isso aí. Então,
pastel, né? Então, pastel de batata, vai me dizer que é o quê? Boolean. O que é Boolean? É um valor lógico, um valor booleano. 0 ou 1, true ou false, né? No caso, verdadeiro ou falso, tá? Vocês podem levar em consideração que o valor booleano ele pode ser 0 ou 1 também, tá? Então, assim, pode considerar isso, mas na questão lógica, não vai fazer matemática com isso, tá? Tipo, eu quero saber se tá ligado ou desligado, entendeu? Essa é a lógica. Então, dessa forma, a gente consegue saber os tipos de variáveis, tá? Existem algumas outras coisas, né? Então, mas eu não vou entrar no mérito da questão agora aqui, tá bom? Deixa eu pensar numa outra coisa que a gente poderia ver de type of aqui, pessoal. A gente pode ver sobre aquele decimal, lembra? Se eu rodar aqui, ó, se eu botar o torre de batata aqui dentro e eu rodar ele vai dizer que ele é um number, né? Se eu chegar aqui e dizer assim, ó, lembra que aqui no console, no terminal, eu não preciso digitar console.log, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, type of 10.5, que nem a gente fala da outra vez, né? Vamos ver o que ele vai dizer? Number. Vocês entenderam que é o mesmo tipo de dado, só que ele é um dado diferente? Decimal, ele é considerado muitas vezes em algumas linguagens de programação como real, tá? Como um valor real, que é o valor decimal, tá? Então, um valor fracionário, tá? Então, tenham em mente que é o mesmo tipo, mas ele é uma coisa diferente. Então, a gente pode acabar fazendo cálculos errados se a gente não se atentar a isso, tá, pessoal? Aqui, em algumas linguagens de programação, se misturar valor inteiro com valor real, né? Tipo, valor inteiro, 10, mais 10 mais 5.5, por exemplo, tá? Em algumas linguagens de programação, isso iria resultar em erro, né? Então, aqui no JavaScript isso não acontece, então tem que tomar esse cuidado, tá? Pessoal, eu falei aqui, né, sobre variáveis, a gente falou bastante aqui sobre variáveis, eu acho que tá legal, né, até aqui. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais sobre os valores booleanos, né? Porque é bem importante a gente entender os valores booleanos, os tipos de variáveis, como eu falei para vocês, para que a gente não se complique um pouco lá na frente. Eu vou mostrar para vocês alguns outros tipos que existem na próxima aula, que a gente muito provavelmente vai acabar utilizando, tá? Então, já vou mostrar para vocês que eles existem, que são muito importantes, que envolvem aí também estruturas de dados. Enfim, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, né? Porque tu assistiu até aqui, deixa teu like, comenta aí, deixa teu comentário, deixa tua visão, dá uma força pro canal, compartilha, chama os amigos pra cá. Vamos, né, formar essa comunidade aqui, vamos aprender a programar, aprender a desenvolver jogos, aprender a desenvolver as nossas visual novels, né, tirar as nossas ideias do papel, da nossa cabeça e mostrar elas pro mundo, beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.